Olá, vamos agora estudar rapidamente a área do cone e entender também a geratriz, o que é a geratriz do cone, beleza? Então temos aqui o objeto do cotidiano, né? Temos aqui um chapeuzinho de aniversário, um cone, né? Que serve para sinalizar, e aqui a casquinha aqui de um sorvete. Então são exemplos de como que podem ter problemas, né? Referente a esse tipo de objetos em sua prova de concurso, né? Ou uma prova aí, né? Do vestibular, tá bom? Então vamos ao seguinte. O conceito, né? O cone na geometria é dito um sólido geométrico determinado a partir de uma pirâmide base poligonal regular. E o número de lados da base tende ao infinito. Quer dizer o que, basicamente? É uma pirâmide, o cone, mas a base, né? Os lados, né? Dessa base, desta pirâmide, é tão infinita, a quantidade tão grande que tende a um círculo. Então é um círculo. Pronto, o cone é uma pirâmide, né, entre aspas, né, que a base é um círculo. Então temos aí um cone, tá aí a definição. Cone de revolução. O cone de revolução é o sólido gerado a partir da rotação completa de um triângulo em torno de um de seus eixos. Tá aí, tem um triângulozinho, se eu rotacionar ele vai ter aqui um cone, né? Isso na matemática um pouco mais avançada, né, referente lá nas integrais, no cálculo, a gente consegue calcular e definir, né, volume do cone através de gráfico, através de sua rotação. Mas não é o assunto agora, né? Continuando, primeira coisa, eu preciso calcular a área. O volume não vou entrar em detalhe. A área do cone. Para você entender o que é a área do cone, você imagine aí que a parte lateral do cone nada mais é do que um setor circular. Ou seja, se eu quiser calcular a área lateral do cone, eu vou calcular essa parte de amarelo. É um pedacinho desse aí. Basicamente isso. Claro que a base do cone é um círculo e a área do círculo, você já sabe que é π vezes o raio ao quadrado. Então vamos ao seguinte, ó. Aqui o cone. Temos aqui o cone, né? A altura H é raio R. E esse segmento aqui de reta, né? Imaginário, já que o cone ele é oval, né? No caso, ele não tem uma aresta ali. Esse segmento aqui eu chamo de geratriz. Quando eu pego e corto o cone, separo aqui o círculo, ó, separo o círculo e abro a parte lateral, ela vai abrir o que? Vai abrir um setor circular, vai abrir esse pedacinho aqui, como eu falei, né? Vai abrir essa figura, como se fosse um pedaço de pizza. Aqui uma pizza bem grande, né? Um pedaço bem grande da pizza. Aí você imagina o seguinte, essa parte aqui, deixa eu colocar aqui de vermelhinho. Essa parte aqui, ó, estava colada aonde? Estava colada na circunferência, professor. Muito bem. Estava colada na circunferência, ficou um pouquinho feio, ficou. Mas quer dizer o quê? Que o comprimento daqui até aqui, ó, é exatamente o comprimento da circunferência da base do cone. Vou até apagar que ficou feinho, tá bom? Quer dizer o quê? Que essa distância aqui é o comprimento exatamente da circunferência da base, que é 2 vezes o π vezes o raio, né? E o raio que está aqui, ó. Esse raio aqui. Por que eu digo que é o raio que está aqui? Porque quando eu colocar esse setor circular aqui, um círculo maior, tirando ele só como setor, o raio vai ser o quê? Vai ser a geratriz. Beleza? Então vamos lá, o seguinte. Aqui um círculo. Peguei aquele setor, joguei aqui. Tá aí, joguei, ficou até bonitinho, né? Joguei aqui, a geratriz é isso aqui. Vou repetir aqui onde é que tá a geratriz. Tá aqui a geratriz, ó. Então se eu cortar aqui a geratriz, abrir o cone, vai abrir um setor circular. Beleza? Então é o seguinte. Vou botar novamente o setor. Vamos, setor, volta. Aqui o setor circular. O setor circular tem já, ó, o comprimento dele equivalente a 2π vezes o raio. E a ideia para calcular a área lateral do cone é calcular exatamente a área deste setor, né? Aqui está a área lateral do cone, beleza? Então vamos fazer só uma regrinha de 3. Se eu tiver, isso aqui é uma circunferência, né, professor? Sim.
Se eu tiver a área, a fórmula da área dessa circunferência grandona, em relação ao comprimento dela, eu posso só fazer a razão, no caso, entre a área do setor circular e, claro, do comprimento do setor. E como é que fica? Vamos lá. Fica assim, ó. Π vezes o raio ao quadrado é a área da circunferência grandona. 2π vezes o raio é o comprimento da circunferência maior. Circunferência azul. Essa área lateral é a área do meu setor. Aqui. Então, a área do círculo está para a área do setor, assim como o comprimento da circunferência grandona azul está para o comprimento do setor, que é exatamente 2π vezes o raio. Beleza? Então, ficou aqui, ó. 2π vezes o raio maior. Ah, professor, mas o raio maior não era geratriz? Era, então tá aí. Então, em vez do raio maior, é a geratriz, é essa aqui, ó. Então, eu vou substituir esse R grande, né? Que era o R da circunferência maior, por G, que é geratriz. Pronto. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Π vezes o G ao quadrado é a referente à área da circunferência maior. 2π vezes o G, que é a geratriz, esse G aqui, repetindo, é o raio da circunferência maior. A área lateral, que é a área lateral do cone, é exatamente o que? Este setor, a área do setor, né? E 2π vezes o raio é, repetindo, o comprimento desse lado aqui do setor circular. E repetindo, área está para área, comprimento está para comprimento, né? Só fiz aqui as razões. E agora, professor, faz o quê? Vou apagar e vou fazer o seguinte, ó. Π divide para π, beleza? Posso dividir? Pode, muito bem. Ó, na mesma horizontal eu tenho um 2, elimina com 2. Posso fazer isso? Pode. 2 de lá e 2 de cá, posso eliminar na horizontal. Bem aqui eu tenho g ao quadrado, significa o quê? Que é g vezes g. Então, eu posso dividir g por g, geratriz por geratriz. Aqui tinha 2G, então ficou só um G. Eliminou com esse. E o que é que ficou? Deste lado ficou só G, a área lateral, e aqui embaixo 2π vezes o raio. Então ficou assim, né? Ó, ficou bem bonitinho. Agora é só pegar o π vezes o raio, lembrando que esse raio é da circunferênciazinha que está aqui, ó, da base. E levar multiplicando. Show de bola, professor. O que é que ficou? A área lateral do cone é π vezes o raio vezes a geratriz. Beleza? Então, para calcular a área lateral do cone, é π vezes o raio vezes a geratriz. Beleza pura? Aí, quando eu quiser saber a área total do cone, óbvio que é a área lateral, que a gente acabou de aprender, com a área da base, que é a área do círculo. Aí você coloca lá, ó, área total, π vezes R vezes G, mais a área da base, π vezes o raio ao quadrado. Acabou. Beleza? Fácil, fácil. Tem aqui mais adiante como calcular a geratriz referente ao triângulo retângulo. Claro, né? Se o cone for reto, ou seja, se ele formar aí o ponto mais alto aqui, que é o vértice dele, né? Se eu colocar uma lâmpada aqui e a sombra deste pontinho foi exatamente o centro da base, centro do círculo da base, esse cone é reto e vai formar aqui um triângulo retângulo. E claro que o triângulo retângulo tem o teorema de Pitágoras. Está aqui, ó. Usa-se o teorema de Pitágoras. Diz o quê? Que a hipotenusa, no meu caso aqui, é g ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. Os catetos são quem? O raio e a altura. Daqui. Raio ao quadrado mais h ao quadrado. Show de bola? Então, qualquer problema que vier a ter esses, referente a essa área, a área do cone, a área da base, a área lateral, você já sabe que é esta forma. A área lateral, π vezes R vezes G, e a área da base, como já aprendemos, é π vezes R ao quadrado. Se eu somar tudo, eu tenho a área total. Beleza? Temos aqui até um exemplo, coloquei um exemplo só para calcular a geratriz. Então, temos aqui um cone, tá bom? Ele tem a altura H, ele está pedindo a altura, o diâmetro é 14. É bom relembrar que o diâmetro sendo 14, o raio é a metade, é 7. Ficou um triângulo retângulo. Moleza, hipotenusa ao quadrado, que é o 25,
e é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, 25 ao quadrado, faz a continha fácil, né? Dá 625, 7 ao quadrado 49, subtrai as 576, tirando a raiz de 576, você pode fazer por tentativa, né? 20 vezes 20, 21 vezes 21, até encontrar que a raiz de 576 é igual a 24. Então aqui eu encontro a altura, beleza? Então a aula por hoje é essa. Posteriormente a gente vai mostrar aí mais probleminhas referente a esses conteúdos de geometria e demais conteúdos.